A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que maravilha. Estamos em mais um dia de propósito da nossa leitura bíblica e nós nos alegramos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Quero te pedir sabedoria, entendimento, graça, para que assim nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, entender, compreender e assim, ó Pai, cumprirmos a tua palavra. Amém? 1 Reis, capítulo de número 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica. Suplicando fizeste para mim perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão em todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei, guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as suas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, pois não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabu até hoje. E havia Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer, e a queimou a fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade, e deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer, e Bet-Horon a Baixa, e a Balaate, e a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades, as munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e os que desejam de Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano, em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, perezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo, serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefe dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordem ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a casa que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e oferecia Salomão 3 vezes a casa, ano, holocausto e sacrifício pacífico sobre o altar que edificara ao Senhor. E queimava o incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elote,
na praia do mar de Sute, na terra de Edom. E a mandou Irão com aquelas naus, os seus servos marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e o trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 10 de 1 Reis. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Salomão lhe declarou todas as palavras, suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e a assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. Que não disseram metade sobrepujaste em sabedoria, e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como aqui a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue, e pedras preciosas, e desta madeira de almugue fez o rei balaútres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, até além do que lhe deu, segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. E era o peso do ouro que trazia Salomão cada ano 666 talentos de ouro, além dos dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 aráteis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei o pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e a de ambas das bandas tinha encosto até o assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Numa vez em 3 anos tornava as naus de Tarsis e trazia ouro, e prata, e marfim, e búzios, e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sua sabedoria, que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos e armaduras e especiarias e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei
em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles os tirava para todos os dos reis heteus e para os reis da Síria. Vamos lá, Mateus, capítulo 26. É isso, deixa eu confirmar. Capítulo 26. Isso mesmo, vamos ler hoje Mateus capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas, os anciões do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o mataram. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Porém, Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para a minha sepultura. Em verdade eu vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe puseram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos preparativos para comerdes a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bem seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu dissestes. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoou, e partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, dizendo: Bebei deles todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que em aquele dia em que o beba de todo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo
que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer, contigo não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse-lhe Jesus, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E se voltando e achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portarmos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo, o que o beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saldo, Rabi, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai, e ele me não daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, que dizem que assim convém que aconteçam? Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus, para prender-lhe a morte. Então o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e disseram-lhe, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes dispõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas que se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvimos agora a blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus o Galileu.
Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez como juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se de Pedro das palavras de Jesus que lhe disse: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Capítulo 27. E chegando à multidão, todos os discípulos, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para matarem. E maniatando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberadamente em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que fora o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando este testifica contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo que aquele que quisesse. E tinham, então, um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pediram Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: Que farei eu? Então, de Jesus, chamado Cristo, disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e todo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despedindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois que o haveres escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado.
E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se dizia lugar de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartirei entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentando-o, guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita, outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e edificas, salva-te a ti mesmo, se és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confio em Deus, livre-o agora. Se o ama, por que disse: sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houveram trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-se em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. E disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Então, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estando ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus em casa de Pilatos, e dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele que enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e diga ao povo: ressuscitou dos mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Capítulo 28 de Mateus. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela.
e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o verei. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus saía ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá verão. E quando iam, eis que algum das guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que lhe acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, viram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgando este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram a Galiléia, para o monte que lhes tinha designado, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe.